De volta, Identidade Geral. Obrigado porque você está aqui acompanhando as nossas boas conversas de hoje. Ela estudou a fundo como muitas igrejas evangélicas utilizam a televisão para mesclar evangelismo e pregação política. Eu converso agora com a jornalista Larissa Prois. Tudo bem, Larissa? Tudo bom, Wagner? Muito bom ter você aqui no Identidade. A gente já conversou bastante no Redação, né? Já veio algumas vezes. E aí, muito legal que você está aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que foi fruto da sua dissertação de mestrado. Você estudou televisão igrejas evangélicas, pastores, usando esse espaço de comunicação. E é cada vez mais comum, né, a presença de igrejas na televisão. Você, inclusive, fala na sua dissertação, você fez uma lista com 22 canais que atualmente eles estão ligados a igrejas. 22 canais ligados à igreja, isso fora programas religiosos que estão em grades de emissoras comerciais. Por que essa presença tão grande? É realmente aquela prática para ser lembrado tem que ser visto? Isso é um imperativo do nosso momento. Quem não é visto não existe. A questão da visibilidade pública e do espaço público, como diz o meu orientador, professor Eugênio Butti, não há vida além do jorro, do feixe da luz e do contorno das câmeras. Hoje o que acontece é visto e só isso que tem relevância. Então a igreja ela entra na televisão com essa questão de impulsionar a pregação, né? A questão da grande comissão de Jesus, o que impulsiona inclusive a imprensa, eu acho que ela se continua na televisão. A Bíblia começa a ser divulgada logo nos anos de 1600, a mesma coisa acontece na televisão, é a questão da pregação do evangelho, cumprindo a missão, divulgando a palavra. Só que hoje o que a gente vê, e o que eu estudei mais a fundo, é essa questão da militância político-religiosa, usando o espaço televisivo. É muito interessante essa questão política, porque aí você traz esse elemento. Então, além de religião, televisão, tem a questão política como uma trinca aí para a análise da tua dissertação, né? E essa questão da política com a religião é uma coisa que a gente hoje vê sendo muito comum, há um tempo não, porque com essa história de Estado laico, então se o Estado não pode interferir na religião, então é justo que a religião também não interfira no Estado e todo mundo pode ser livre. Agora, se a gente for pensar, fazer um retrocesso histórico, isso não é uma novidade, né? Não. Na Grécia, política e religião, tudo andava muito junto. A religião fazia parte do mundo antigo. Não tem como você entender o mundo antigo sem a ótica da religião. Eu particularmente, acho que sem entender a religião, a motivação de fé das pessoas, não tem como entender a vida. Porque, como diz Rubem Alves, a religião é a confissão dos amores mais íntimos, né? Então, aquilo que vai no seu coração, a devoção maior, é isso que vai explicar a sua conduta e tudo mais. Então, assim, como você bem falou, a religião explicava o mundo antigo. Tinha a religião da casa, do oikos, e a religião pública, que era a religião da ágora, ali onde eles depois, a religião das metrópoles, da polis, né? Então, a religião fazia parte. E hoje você tem essa ideia de que religioso não se envolve com a política, isso nunca existiu. Se a religião não tiver um viés político na questão de ser um serviço ao outro, nessa questão da prática política de transformar a sociedade, então tem uma coisa errada também com a sua religião. A questão tem até um livro interessante de um autor chamado Paul Freston, que diz: igreja e Estado não, religião e política sim. É uma coisa diferente. Sabe, você vê muitas frentes, principalmente evangélicas hoje, militando politicamente, mas tem alguns tipos de política. Eu acho que como cidadão, e essa também é uma coisa difícil de desemaranhar, porque tem o lance do cidadão do céu, então muito nas igrejas evangélicas se prega essa questão, não, a sua cidadania é no céu, você diz, toda a sua prática, conduta social, você não precisa se importar muito com isso, porque você está indo para o céu, o seu reino é o céu. Daí você tem muita gente que é desinformada e alienada do processo político. Então, muitos desses pastores, eles até prestam um certo serviço para a sociedade, educando politicamente
as pessoas, olha, você tem que votar assim, o voto de legenda é assim, você tem que ir na urna, é um direito seu. Você tem que tirar o seu título, tem que estar com ele em dia. Exatamente. E uma das coisas que eu percebi, Wagner, é que esses pastores religiosos, eles têm uma influência muito grande para um público que talvez fosse, de certa forma, despolitizado, completamente alheio a esse processo social. E aí é onde esse processo é bom. Até aí. Sim, exatamente. Vamos falar um pouco sobre ele, um pouquinho mais sobre ele. Depois a gente vai falar sobre onde a coisa desanda um pouco, né? Certo. Mas é super importante isso que você colocou, né, Larissa? Não é que, como igreja, as pessoas vão estar ativas politicamente. Não é necessariamente que a igreja vai indicar quem são os candidatos, vai indicar em quem é que a pessoa tenha que votar e tudo mais. Agora, não é porque um dia, como cristãos, acreditamos que vamos ser os cidadãos do céu, que a gente só tem que se preocupar com isso. Claro que isso é a prioridade. Agora, infelizmente, a gente ainda está nesse mundo. Então, se a gente está nesse mundo, existe toda uma política que rege essa sociedade e a gente, como cristão, não pode estar alheio a isso. Com certeza. Não, e assim, se você é um bom cidadão do céu, você vai ser um bom cidadão aqui. Se você tem os valores que regem uma conduta cristã, enfim, independente da religião, que pregue o bem e a socialização saudável, você vai evidenciar isso na sua vida, né? Agora, assim, existem coisas, e eu acho isso muito trágico, porque a gente se exclui de um processo. Só que isso também não é só a questão da religião. É o Brasil, eu comentava muito com o Robson da sua produção, que assim, é diferente quando você pega uma política dos Estados Unidos, que ela é totalmente pautada na religião, não tem como você entender a política americana, e não é só na religião, é na relação que o povo tem com Deus. Isso é diferente. Quando você não tem um mediador, você tem uma política mais democrática, um povo que se levanta com voz e participa de um processo que não tem um mediador. Aqui a gente espera, adora botar culpa nos políticos e não sei o que, mas não se levanta, não vai em reunião de Câmara de Vereadores, não participa no Conselho da Junta das Escolas Públicas, não reclama da questão do lixo. E também tem esse processo muito lento das coisas funcionarem no Brasil, né? Porque é uma história de colonização e fé muito diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas a relação que o ser humano tem com Deus, para mim, isso faz toda a diferença. Mas é um processo, como se coloca na vida. É um processo muito grande de alienação política que a gente vive no nosso país. Né? Muito. Então, a gente sempre espera realmente esse salvador, essa pessoa que você está chamando de mediador. Mas essa pessoa onde eu vou depositar todas as minhas fichas, todas as minhas energias, porque ele vai mudar a história do nosso país. E não é isso, né? É cada um fazendo a sua cobrança, é cada um fazendo o seu acompanhamento, é sabendo em quem deve votar, em quem não deve votar, é que a gente pode fazer algum tipo de diferença. E aí o que é interessante, Wagner, que é preocupante, é que algumas dessas figuras que surgem da religião, como expoentes da pregação da palavra, com uma questão de uma religiosidade aflorada, uma oratória eloquente e tal, eles surgem como essa figura de profeta, que é uma das figuras que eu identifico na minha dissertação, ou seja, uma voz que fala em nome de Deus, alguém que vem revestido desse escolhido por Deus para fazer alguma coisa, sabe? É a figura do ungido. Do ungido, exatamente. Só que ele vem chancelado pela imagem, porque não é apenas um pastor que fala numa igreja separado, ele é um pastor revestido da aura da imagem televisiva. Midiático. Exatamente. Isso é muito importante. E aí o que acontece? Ele vem e se coloca nessa figura de que não, a política é uma coisa do demônio. Algumas igrejas pregam isso. Não é que a política é do demônio. Os políticos transformaram isso numa obra do mal. Então, nós temos que libertar a política das mãos de homens maus. E como você liberta isso? Colocando homens de Deus na política. Que existem homens de Deus. Primeiro que todos somos filhos de Deus, né? Então, começa por aí. Alguns escolhem fazer a vontade de Deus, e aí a Bíblia já diz que quando o governo ele segue a vontade de Deus, e assim, não necessariamente de uma religião, isso que fique claro, a nação prospera e, enfim... Quando não, a gente colhe os frutos. Mas acontece que você colocar agenda religiosa dentro da agenda política, isso é complicado. Super complicado, justamente por essa mistura de figuras que você estava colocando. Então vem o ungido, vem a voz da verdade e diz, eu voto nesse. Ou eu estou me candidatando a isso. Sim. Então, toda essa credibilidade, porque aí você mistura dois grandes elementos, né? Como você estava dizendo. Você mistura o elemento religioso, então aquilo é a figura da verdade, é a voz de Deus falando aqui na Terra,
e você mistura a imagem de alguém que fala pela televisão, onde tudo que acontece dentro desse quadradinho é a mais pura verdade. Exatamente. Então você tem dois grandes focos de verdade absoluta influenciando em quem as pessoas vão votar. E aí você até coloca na tua dissertação, você cita as eleições de 2014, porque é um ano onde a gente já tem várias religiões proliferando os seus canais de televisão e usando desse processo para um processo político. Foram eleitos em 2014 72 deputados federais e 3 senadores evangélicos, muitos deles com a presença televisiva e outros com a forte indicação de alguém que tem uma presença televisiva. Sabe, Wagner, essa ligação entre televisão e política e religião é uma coisa muito interessante de você de observar. A programação religiosa no Brasil começa justamente com o programa da Igreja Adventista, o programa Fé para Hoje, em 62. E foi o primeiro programa não religioso não católico, né, da televisão brasileira. E aí, só que aí tem uma pausa, e a televisão vai retomar nos anos 70, porque, claro, era muito caro fazer televisão naquela época. A televisão, ela começa a dar um start na década de 70 com os televangelistas norte-americanos, altamente influenciados também, com uma injeção de política muito forte na veia. E em 86, acho que foi na Assembleia Constituinte de 86, você tem a eleição de vários representantes evangélicos, 30, é onde se forma a bancada evangélica. Mas você vê que vem dessa influência do meio televisivo, de pastores, você começa a ver isso na política. E só crescendo, só que isso virou uma moeda de troca, né? Porque, infelizmente, depois ali, na época de 89, com o governo Sarney, para garantir, teve uma farra de concessões de radiodifusão, para garantir votos no Congresso, foram franqueadas as concessões de radiodifusão, inclusive para muitos pastores e representantes evangélicos. E muitos políticos também. Muitos políticos também. Não dá para demonizar apenas as igrejas. Muita gente se beneficiou disso, mas também nisso. E aí o que acontece? O pastor hoje que é eleito, ele tem alguma presença televisiva ou ele tem alguém que corrobora a imagem dele. Então, pode ser, Wagner, digamos que você é um pastor televisivo. Você não pode, por lei, falar assim, olha, vota na Larissa. Não pode. Não pode, você não pode, isso é ilegal. Então, mas você pode dizer, olha, você pode votar numa candidata que tem cabelos loiros, entendeu? Porque ela é boa. Ou, claro, não vai dar descrição física, mas assim, olha, ela tem uma boa conduta, ela segue essa questão. Vote em quem vai seguir os teus valores e os teus princípios. E o que acontece, né, Larissa, é que, embora ele não diga na televisão, e ele vai dizer, cuidado com o seu voto, todo aquele processo formativo que a gente disse no início aqui da nossa conversa, saiba muito bem quem você vai escolher, vamos colocar homens e mulheres de Deus ali naquele ambiente político e tal. Aí, esse pastor televisivo não falou na televisão o nome do candidato, mas ele posou no santinho, no outdoor. Posou no outdoor, ele aparece igrejas, em adesivos, em igrejas mesmo, fazendo a campanha junto com esse candidato. Então, a imagem não está atrelada na televisão, mas ele atrela a imagem televisiva dele a esse candidato. Exatamente, nos outros meios. Isso se estende. E aí fica uma coisa... Tá feito o negócio, entendeu? Quando você tem fulano de tal vota, você tem o pastor que carrega toda essa carga simbólica que a gente já falou. Vota fulano de tal, então... A índole, a boa fé que o fiel deposita no pastor é como se fosse automaticamente creditada ao político. E é muito interessante a gente estar tendo essa conversa agora, Larissa, porque esse é um ano eleitoral, né? Então, em primeiro lugar, para que os cristãos entendam, e você falou muito bem sobre isso aqui, que a gente não pode ter uma vida alienada ao que acontece nesse mundo. Embora o cristão esteja esperando a vida no céu, a gente está aqui nesse mundo e é importante não ser alienado, saber o que acontece aqui nesse mundo. Agora, outra coisa super importante é não se deixar ser influenciado, né? Então, não é porque eu ouvi numa igreja, não é porque eu ouvi de um pastor que isso tem que ser verdade para mim. Eu tenho que buscar essa informação. E é muito importante que as igrejas não sejam um palco político, e sim um palco religioso. E a gente não está aqui
falando de uma igreja específica. A gente não está falando de um pastor específico. A gente está falando de várias religiões e várias igrejas que se utilizam e fazem essa coisa meio transmídia, né? O Wagner, em 2012, quando teve a campanha porque eu estou acompanhando isso já desde... Tive que olhar de 2010, 2012 e 2014, que foi a época que eu me concentrei mais para minha pesquisa. Mas em 2012, na eleição de São Paulo, tinha igrejas que tinham alvo de votos por pastor. Que absurdo, né? Sabe, isso é documentado pelo Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Então, assim, é complicado, é super complicado isso, porque isso toma contornos religiosos, e o contorno religioso, muitas vezes, ele é baseado no ódio ao inimigo. Sabe, o contorno político também. Mas, assim, é muito triste, e quando você diz, a educação é a base de tudo, né? Você tem que buscar, e isso é para qualquer candidato, religioso ou não religioso. Se investe tanto... E agora a gente vê a Lava Jato aí, que ajudou a pagar muita coisa aí da campanha política, porque tem que ter dinheiro, porque senão as pessoas não votam. Por isso que a propaganda política é melhor que a venda de uma Mercedes. Claro. Entendeu? Você tem que vender muito bem aquela pessoa. Eu lembro da presidente, assim, as lindas panelas vermelhas dela, os brincos de pérola. Cara, tem que investir muito nisso. E as pessoas lembram disso, porque identificação, você tem toda aquela questão da imagem, você vai tecendo no simbólico das pessoas coisas que tenham referências. E tem que estar bonito, e tem que aparecer. E custa muito dinheiro fazer televisão, fazer bonito e fazer bem feito para causar uma impressão. Então, por favor, não se deixe vender por uma imagem. Política é palavra, e palavra é planejamento, é cumprir o que se diz. E isso não se tem mais. E isso é complicado, porque você pede um plano de governo, não tem, os candidatos não têm. Então, assim, é complicado. Desde a minha pesquisa mesmo, é difícil de entender que a gente assiste ao esfacelamento da política. E não estou falando dessa questão do escândalo, é da política em si, porque a política virou imagem. E a política, ela vem do convencimento, e o convencimento não se dá pela imagem, Wagner, bem pelo contrário. A ditadura se dá pela imagem, não conhecimento. E você falou sobre plano de governo, onde não se tem hoje em dia. Todo candidato tem um plano de marketing. Exato. Mas um plano de governo cada vez é mais difícil de se encontrar. É isso, Larissa. Vamos ficar espertos, né? 2016 é ano eleitoral e vamos ter bem claro em mente que a gente precisa fazer uma escolha muito racional e uma escolha muito bem pensada, baseada em coisas que a gente conversou aqui, em outras coisas que a gente sempre conversa dentro do jornalismo aqui da Novo Tempo. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez. Parabéns pela sua pesquisa. Espero que vire um livro, viu, Larissa? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho aqui. Obrigada pelo espaço. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, tem o cantor Daniel Lide, que é aqui no Identidade Geral. Não sai daí, a gente volta já.